Estamos falando nessa semana de março sobre o livro Antifrágil do Nassim Taleb e comentei no último vídeo sobre a capa, inclusive, do livro, que chama muita atenção, né? Que no primeiro momento lembra aí um polvo, né? Mas que ele faz uma relação muito direta no livro com a mítica de Hidra, né? E fazendo essa analogia com Hidra, também com a questão de ser e se tornar antifrágil frente às inconstâncias da vida, né? As incertezas da vida. Para isso, então, eu venho gravar aqui um pouco sobre lendo, não é? Um pouco sobre esse mito, Hidra de Lerna, né? Hidra de Lerna foi chamada um dos primeiros a trabalhar com esse mito foi Sófocles, né? Então, numa obra dele que é chamada Traquínias, né? Sófocles, que pai das tragédias também gregas, né? Hidra, né? Derivado de Idor, também quer dizer atos, e água, que também é associado, né? Então, ao fluxo dos rios, da chuva e do mar. Esse radical, não é? Esse hidre, né? Que procede, então, toda a ideia de Hidra de Lerna, remete, não é? a uma imagem na mítica grega da serpente da água, né? Então, quer dizer, essa capa ela remeteria a essa mítica da serpente da água, não é? Que também em sânscrito vem de Udra, né? O nome de um animal aquático também que a gente muitas vezes associa a lontra, né? A víbora, lontra. Então são etimologias próximas, né? Bom, ela é filha, né? Hidra de Lerna é filha de Tifão e de Equidna, né? E Hidra então vai ser morta por Heracles, figurado então aí como essa imagem de uma serpente descomunal com muitas cabeças, né? E que essas cabeças, ao se variarem de 5 a 6 ou até mesmo 100, né? Também era acompanhada de um hálito pestilento, que tudo destruía. Homens, colheitas, rebanhos, né? Ela foi criada sobre um pântano, junto a uma fonte famosa em Lerna, né? Então, por isso daí, Hidra de Lerna, na Argólida, né? E foi ali, então, colocada para provar, né? Para fazer uma prova, né? Ao filho de Alecma, que deveria, então, eliminá-la, né? Isso é muito comum nas míticas grecos-romanas, né? Essa ideia da prova, né? De deuses e semideuses aí. Para conseguir então exterminar esse monstro, né, o herói ele tinha que contar com a ajuda ainda de um sobrinho, enfim, que é o Iolau, né? E aí o que acontecia? Eles tinham que ir cortando as cabeças de Hidra, né? O que acontece é que onde houvera uma cabeça, eles cortavam e acontecia o quê? Apareciam mais duas, né? Então, num primeiro momento, isso traz uma riqueza aí, mítica, analógica e imagética para o autor Nassim Taleb, né, que vai ser desenvolvida no livro, que é a ideia de que na vida nós temos percalços, né, vivemos pequenos erros, mas que podem ser exatamente, né, ressignificados ou superados, enfim, né? Não é só a arte da resiliência, mas é a arte do enfrentamento e da aceitação também, né? Então isso está lá bastante claro nessa questão dessa mítica, né? Quando Heracles então vai cortando as cabeças de Hidra e renascem outras, né? Diante disso e dessa dificuldade, o sobrinho dele, Iolau, põe fogo numa floresta vizinha, não é? Para tentar então cauterizar essas feridas para que as cabeças não renascessem, né? Essa era uma estratégia, né? E que a gente pode talvez fazer uma analogia com Taleb, que esse fogo que Olau colocava nas florestas, não é? É um pouco o fogo da era moderna, que vende, né, essa ideia de previsibilidade, essa ideia de certezas absolutas, né? Então é interessante essa mítica, não é? Porque
justamente vai trazendo, não é, para o autor, já logo num dos primeiros capítulos do livro, um mito que pode então reverenciar, não é, e de alguma maneira conduzir a sua ideia central do livro, o Antifrágil.